Dia, Tati. Bom dia, gente, tudo bem? Como Tudo e vocês você? passaram a semana? Eu tô bem, e vocês, como é que estão? Tudo tranquilo? Tudo bem? Essa semana a gente tem uma revisão, né? Nós vamos fazer uma revisão para o passe. Essa semana e a semana que vem, né? Essas duas últimas segundas-feiras, certo? Bom dia, prof. Bom dia, tudo bem? Então, eu tô falando que essa semana a gente vai ter uma revisão para o passe, né? E aí eu quero que vocês perguntem, que vocês falem, e todo mundo que está aí com certeza é porque vai fazer o passe, né? Senão ninguém acordaria tão cedo na segunda-feira de manhã. Mas é isso, a gente vai conversar sobre o passe, vai ver alguns conceitos. Deixa eu pegar aqui meu material. E aí eu espero que ajude vocês nessa prova. Primeira coisa que a gente vai conversar, deixa eu abrir aqui, eu separei o material. Primeira coisa que a gente vai conversar. Ai, tem mais gente chegando. Deixa todo mundo entrar. Oi, Murilos, bom dia. Primeira coisa que a gente vai conversar é que o passe não tem uma prova de redação, tá? Então, fiquem tranquilos, assim, que no primeiro ano, no segundo ano, não tem uma prova de redação especificamente. Aí você vai me perguntar, mas, professor, então o que a gente está fazendo numa aula de redação? Né, o passe, ele tem conteúdo de redação e ele tem questões de redação. Por isso que a gente está aqui. Todo ano eu faço uma revisão de alguns conteúdos, eu trago alguns conceitos que vão te ajudar a fazer as questões. Às vezes você vai encontrar 3, tem prova que foram 4 questões, assim, as 2 últimas provas eles colocaram mais questões. Então, são 4 questões, né? De uma prova de 15 questões de linguagens. Então, eu considero bastante. Você não quer perder essas questões. E eles consideram conteúdo do primeiro ano, né? Então, a gente precisa saber esse conteúdo. Às vezes é um conteúdo meio alternativo do primeiro ano, que às vezes a gente não dá tanta atenção, né? Passa meio batido. E eles cobram. Então a gente vai rever, a gente vai ver, se você não viu, mas é claro que eu não vou pedir para você fazer, né, aquele texto, nem para você produzir um texto, nada disso, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai conhecer o texto, conhecer as características desse texto, porque provavelmente ele vai te pedir uma questão, ele vai te pedir uma questão objetiva. Então, não é nada complexo, nada complicado, né? Agora, quando você chegar no terceiro ano, aí sim você vai fazer uma redação. Tá? A gente até achou que eles iam mudar, que eles iam colocar redação no segundo ano também, e aí no próximo ano eles iam colocar no primeiro. Mas eu acho que por causa da pandemia e tudo mais, eles não tiveram coragem de fazer essa mudança. Ainda, né? Talvez façam. Mas para vocês não veio mudança ainda. Isso é bom, né? Fica mais fácil assim. Então, eu preparei um material, né? De slide. Quando eu terminar de usar todo esse material, eu vou disponibilizar ele no Sysflaming, tá? Não vou colocar hoje, quando eu terminar a aula, porque provavelmente eu não vou usar ele todo hoje. Vou colocar só quando eu terminar, então a gente vai começar. Eu vou tentar fazer metade hoje e metade na próxima segunda, tá? E aí eu quero que vocês me interrompam. Se você sentir assim, eu não entendi direito isso, aí você interrompe. Eu quero fazer um comentário, pode me interromper. Então, a hora que você achar que tá rápido demais,
ou que você não entendeu, ou que, sei lá, como que poderia ser cobrado isso e eu não falei, né? Ficou meio vago, pode me interromper, tá bom? Que a gente vai conversar. Então, eu vou primeiro mostrar para vocês o edital. Como é que vem, como é que eles cobram no primeiro ano dessa prova, né, a parte de redação. Então, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês. Vou abrir aqui e vou compartilhar. Deixa eu só abrir aqui. Então, esse aqui é o edital, tá? Ele saiu no dia 23/7/2020, né? Edital de divulgação. Então, vocês sabem que quando vocês vão fazer uma prova, isso já é um ensinamento, né? Um ensinamento para a vida de acadêmico, de vestibulando de vocês, né? De futuros acadêmicos e de vestibulandos. Toda vez que você vai fazer uma prova de um vestibular, você tem que ir no edital dessa prova. Eles lançam um edital todo ano. Por isso que professor de redação, no meu caso, eu tenho que estar estudando as provas, estudando os editais todo ano. Todo ano eu me atualizo. Começou o ano, eu vou lá na prova da UFPR, eu vou lá no edital da UFPR. Quando eles lançam o edital, eu fico com o último edital. Mas lançou o edital de 2021, eu vou lá e estudo aquele edital para ver se tem diferença do edital anterior. Por quê? Se tem uma mudança, é aqui que vai aparecer. Tá? Então, se você vai fazer um vestibular, eu tenho uma aluna que foi fazer ontem, nem sei como ela foi, porque ela não me falou também, não vou ficar cobrando, né? Porque é duro se a pessoa foi bem ou se ela foi mal. Ela fez o vestibular da FAMEMA. E aí ela mandou para mim, professora, eu sei que você gosta de ver o edital, então eu vou te mandar a parte da redação do edital. Então ela já sabe que eu gosto. Não é que eu goste, é que é importante eu ver. Aí ela me mandou o edital, me mandou a proposta do último vestibular e a redação que ela fez, porque ela foi fazer esse vestibular ontem. E aí, durante a semana, ela falou: eu vou treinar uma redação e vou mandar para a senhora. Eu falei: tá bom, me manda a proposta junto. E ela já me conhece, ela falou: eu mandei também um pedacinho do edital que fala da correção da redação. Então, quer dizer, eu li o edital, eu li a proposta e eu li a redação. Então, eu sei como aquele vestibular vai cobrar essa minha aluna. E eu corrigi a redação dela conforme o edital. Então, o edital fala para mim o que vai ser cobrado desse meu candidato, desse meu aluno. E aí eu corrigi e dei muitas orientações importantes para ela, que às vezes ela nem sabia. E ela falou para mim: puxa, professora, obrigada, né? Você me orientou. É diferente do Enem. Eu falei: é diferente do Enem. Então, o que é diferente? É isso que você precisa saber. E aqui no edital de divulgação da UFMS, conteúdo programático do Programa de Avaliação Seriada, do PASSE, triênio de 2020 a 2022, que é a turma de vocês. Vocês vão começar a fazer esse triênio em 2020, é a primeira etapa de vocês. Então, vocês vão começar em 2020 e vão terminar em 2022. Opa. Vocês vão começar em 2020 e terminar em 2022. Aí vem todo, né? Vai falando tudo, a Fundação Universidade Federal, por meio da Pró-Reitoria, o programa de avaliação seriada, o conteúdo programático do programa de avaliação seriada. Aqui tem todo, né? Todos os conteúdos. Aí vem de linguagens e suas tecnologias. E aqui vem produção de texto. O que é engraçado é que eles escrevem produção de texto, mas não tem essa produção de texto, tá? É conteúdo de produção cobrado de forma objetiva. Cobrado em formato de questões e alternativas. E o que eles vão cobrar? Leitura e elaboração de textos. Isso deu uma confusão no primeiro ano, lá em 2017, porque todo mundo falava: vai ter redação. E aí eles falaram: não vai ter redação. Tem mais gente chegando. Deixa eu ver aqui. Eduardo, bom dia. Cadê o Eduardo?
Tá chegando, tá entrando. Bom dia, Eduardo. Seja bem-vindo. Bom dia, professor. Então, eles falaram, vai ter redação, não vai ter redação, mas fala que tem elaboração de texto, mas não tem, tá? Fiquem tranquilos. Eles só falam de uma possível elaboração, como seria. Então, se você, por exemplo, vai elaborar uma carta, você deve assinar, como seria essa assinatura? Então, aí é que vem essa elaboração de texto. Cujos gêneros estejam ligados à narração, considerando o destinatário, sua finalidade. Então, se você vai contar uma história, qual é a finalidade, para quem é essa narração. Então, tudo isso você tem que saber, tá? Seus espaços de circulação, né? Se é um artigo de opinião, onde o artigo circula? Ah, ele é um texto jornalístico, ele circula nos jornais, revistas, na internet, então você tem que saber isso. E as características dos gêneros? Então, tem mais um chegando. Qual é a característica desse gênero? Né? Se é uma carta, se é uma crônica, o que mais que a gente vai ver? Se é um poema, se é um depoimento, se é um artigo, tudo isso vocês vão ver, tá? Quem que tá entrando aqui? Fernando? É. Tem mais um chegando. Bom dia, Fernando. Bom dia, Bruno. Sejam bem-vindos. A gente está vendo o edital, né? Para quem entrou agora, tá bom? Da prova do passe. E aí ele fala de alguns gêneros aqui, tá? Narrativas de aventura, de ficção científica, de enigma, que são formas de narrar, né, dentro da narração, de mitos, crônicas, memórias, contos e outros. Estrutura textual, finalidade, intencionalidade, para que é aquele texto, tipo de linguagem, se pode ser em primeira pessoa, se pode ser em terceira, como é que é. Papéis dos interlocutores, quem escreve a carta, quem recebe a carta. Princípios organizacionais das tipologias. Gêneros textuais, elementos estruturais, marcas gramaticais e lexicais na composição dos diferentes gêneros e intertextualidades. Transformação da linguagem oral em linguagem escrita, como você escreve aquilo que você fala, unidade de sentido, fatores de textualização, coerência textual, coesão referencial, coesão sequencial, priorizando-se demonstrativos e relativos como elementos de retomada. Então, você vai colocar aqueles elementos conectivos que a gente sempre fala e que eu sempre cobro. Organização de texto, período, olha o que eu cobro de vocês, né? Já construção de períodos dentro do parágrafo, introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, é tudo que a gente viu, né? Na maior parte. E aquele que a gente não viu, eu vou trazer para vocês disso daqui, tá? E o que eu fiz? Depois que eu li isso aqui, eu falei, bom, a maioria, né, dentro de linguagem e de redação, a gente viu. E eu fui nas provas, dei foco nas provas, para a gente ver o que caiu, o que seria novidade para vocês e o que seria dificuldade, né? E fiz uma lista. Olhei as questões, vou mostrar para vocês as provas e as questões, mostrar, né, qual é o gabarito, vocês vão ver. E aí a gente vai ver aquilo que nessas provas apareceu e que porventura poderia ser dificuldade, eu vou trazer o conceito para vocês. Então, agora, eu vou mostrar para vocês as provas. Deixa eu só abrir aqui. A primeira prova é a de 2017, que foi só o primeiro ano que fez, mas ela foi feita no começo de 2018. Aí só o primeiro ano que fez. Porque essa daqui. Isso. Essa.
Ela foi feita em março de 2018, só para a turma que tinha terminado o primeiro ano e estava começando o segundo. Deixa eu compartilhar e aí vocês vão entender o que eu estou falando. Aqui, ó. Essa é a prova, né? Ela tá como 2018, mas olha só, é do triênio de 2017 a 2019. Foi a turma que entrou ano passado, foi a primeira turma que terminou esse primeiro triênio, 2017, 2018, 2019. Foi a primeira turma que encerrou o passe pela primeira vez. Então, né, que fez os 3 anos de passe. Foi aquela turma que teve gente que entrou em medicina com passe e que foi super tranquilo, porque foi a primeira vez que teve a prova do passe, né, nos 3 anos do ensino médio. E essa turma fez no comecinho de 2018, prova equivalente a 2019, quem tinha concluído o primeiro ano em 2019, não, 2017. Tá? Quem tinha concluído o primeiro ano em 2017, eles fizeram em março de 2018. Então, foi essa a primeira prova. Foi a primeira vez que a gente teve contato, né, com uma prova do passe. E aí começou já direto com linguagens, códigos e suas tecnologias, tá? Então, olha só, foi a questão, cadê 2017? Questão 1, 2, 3 e 4. Foram as 4 primeiras questões, essa daqui, ó. Considere os textos a seguir para responder as questões de 1 a 4. Foram essas 4 primeiras questões, tá? E esse texto foi o texto que deu, né, base para fazer essas 4 questões. Então, texto 1. A infinita fiadeira. A aranha, a teia, diz ao aranho na teia. O nosso amor está por um fio. A aranha, aquela aranha, era tão única, não parava de fazer teias. Fazia-as de todos os tamanhos e formas. Havia, contudo, um senão. Ela fazia-as, mas não lhes dava utilidade. O bicho repaginava o mundo. Contudo, sempre inacabava as suas obras. Ao fio e ao cabo, ela já amealhava uma porção de teias que só ganhavam senso de rebrilho das manhãs. E dia e noite, dos seus palpos primavam obras, com belezas de cacimbo gotejando, rendas e rendilhados, tudo sem fim nem finalidade. Todo bom aracnídeo sabe que a teia cumpre as fatais funções. Lençol de núpcias, armadilha de caçador. Todos sabem, menos a nossa aranha, em suas distraiçoeiras funções. Para a mãe-aranha, aquilo não passava de mau senso. Para que tanto labor se depois não se dava a indevida aplicação? Mas a jovem aranhiça não fazia ouvidos e alfaiatava, alfinetava, cegava os nós. Tecia e retecia o fio, entrelaçava e reentrelaçava mais e mais teia, sem nunca fazer morada em nenhuma. Recusava a utilitária vocação de sua espécie. Não faço teias por instinto. Então faz por quê? Faço por arte. Benzia-se a mãe, rezava ao pai, mas nem com preces. A filha saiu pelo mundo em ofício de infinita teceloa, e em cantos e recantos deixava sua marca, o engenho da sua seda. Os pais, após concertação, a mandaram chamar. A mãe, minha filha, quando é que assentas as patas na parede? E o pai, já eu me vejo em palpos de mim. Eu choro múltiplo. A mãe limpou as lágrimas dos muitos olhos enquanto dizia: estamos recebendo queixas do aranhal. O que é que dizem, mãe? Dizem que isso só pode ser doença apanhada de outras criaturas. Até que se decidiram. A jovem aranha tinha que ser reconduzida aos seus mandos genéticos. Aquele devaneio seria causado por falta de namorado. A moça seria até virgem, não tendo nunca digerido um machito. E organizaram um amoroso encontro.
Vai ver que custa menos que engolir mosca, disse a mãe. E aconteceu. Contudo, ao invés de devorar o singelo namorador, a aranha namorou e ficou enamorada. Os dois deram-se os apêndices e dançaram ao som de uma brisa que fazia vibrar a teia. Ou seria a teia que vibrava a brisa, que fabricava a brisa? A aranhiça levou o namorado a visitar a sua coleção de teias. Ele que escolhesse uma, ficaria à prova de seu amor. A família desiludida consultou o deus dos bichos para reclamar da fabricação daquele espécime. Uma aranha assim, com mania de gente, na sua alta teia, o deus dos bichos quis saber o que poderia fazer. Pediram que ela transitasse para humana, e assim sucedeu. Num golpe divino, a aranha foi convertida em pessoa. Quando ela, já transfigurada, se apresentou no mundo dos humanos, logo lhe exigiram a imediata identificação. Quem era? O que fazia? Faço arte. Arte? E os humanos se olharam intrigados. Desconheciam o que fosse arte. Em que consistia? Até que um, mais velho, se lembrou que houvera um tempo, em tempos de que já se perdera a memória, em que alguns se ocupavam de tais improdutivos afazeres. Felizmente, isso tinha acabado, e aos poucos que teimavam em criar esses poucos rentáveis produtos chamados de obras de arte, tinham sido geneticamente transmutados em bichos. Não se lembrava bem que bichos. Aranhas, ao que parece. Então tá aí. Esse é um conto, né, do Fio de Miçangas, de Mia Couto. É um escritor moçambicano, muito, muito, muito bom. Então, ela voltou às origens, né, do que era dela. Eu acho que entrou mais alguém, né, Maria Eduarda, bom dia. Então tá aí, é um conto muito bonitinho. A aranha que não queria ser aranha, que queria ser artista. Aí vem o texto 2. O texto 2 é menorzinho, né? Os animais, de Jean Baudrillard. Território e metamorfose. Os animais, esses não falam. Claro, fazemos-los falar. E de todas as maneiras, uma das mais inocentes que as outras. Eles falam o discurso moral do homem. Suportaram o discurso estrutural na teoria do totemismo. Fornecem todos os dias a sua mensagem objetiva, anatômica, fisiológica, genética, nos laboratórios. Serviram alternadamente de metáfora para as virtudes e os vícios, de modelo energético e ecológico, de modelo mecânico e formal na biônica, de registro fantasmático para o inconsciente e em data mais recente, de modelo de desterritorialização absoluta do desejo no devir animal, de Deleuze, paradoxal, tomar o animal como modelo de desterritorialização, quando ele é, por excelência, o ser do território. Então, ele está falando, né, da gente usar o animal para tudo, tirar ele, né, da terra dele, tirar ele do território dele e usar ele, né, como a gente bem quer. Aí vem o exercício 1. Lembra que são 4 nessa prova, baseado nesses 2 textos, tá? Considerando os seus conhecimentos sobre gêneros literários e textuais, então ele fala sobre todos os gêneros, né, que ele quer, bem como a assertiva do sociólogo e filósofo francês Jean Baudrillard, sobre como os humanos fazem falar os animais, é possível afirmar que o texto 1, A Infinita Fiadeira, do escritor moçambicano Mia Couto, pode ser considerado o quê? Aí ele quer saber, né? Se você acha que isso é um artigo de opinião, uma definição de dicionário, é um poema lírico, é uma fábula ou é uma epopeia? Fábula, É uma fábula? Quem falou que é uma fábula? Giovanni, Giovanni, por que você acha que é uma fábula? porque tem a interação de animais na forma humana, não é alguma coisa assim? Exatamente.
Então, a resposta certa é a resposta D, né? Tá lá no gabarito. É uma fábula porque é uma história com animais e esses animais, eles têm atitudes humanas, né? Eu vou depois fazer uma revisão básica de todos esses gêneros, o artigo de opinião, a definição de dicionário, já que eles colocaram aqui, pode ser que eles cobrem, né, em outras circunstâncias. O que é um poema lírico, a própria fábula, que é exatamente isso que o Giovanni falou, né, que é a interação de animais agindo como seres humanos, tendo sentimentos humanos e tudo mais, e a epopeia. A gente vai revisar tudo isso. Mas nessa alternativa aqui é a letra D, tá? Número 2. Na epígrafe do texto 1, o autor, epígrafe, vocês lembram, nós vimos no 9º ano, se não me engano, né? Aqui, ó. Nesse comecinho aqui em cima. No livro do 9º ano tinha. Na epígrafe do texto 1, o autor empregou o substantivo o aranho para designar o equivalente masculino da personagem do primeiro verso, a aranha. Por se tratar de manifestação literária, entende-se o jogo na formação do masculino da palavra aranha. Então, não é o correto, mas ele usou e liberdade literária para ele que pode, né? Por se tratar de manifestação literária, tá. Por meio da mudança do artigo e flexão final. Sabemos, entretanto, que do ponto de vista da gramática normativa da língua portuguesa, para designar a oposição de sexo no caso em questão, outro artifício deveria ser empregado. Aqui já é um pouco de gramática, né? Tá dentro, mas a gente vai... Assinale a alternativa que contém exemplo de substantivo cuja lógica de formação do masculino, do ponto de vista da norma padrão, é semelhante àquela que deveria ter sido empregada para a designação do equivalente masculino de a aranha. E aí? Qual é o correto? Aqui é gramática, né? Mas já que tá aqui no meio da leitura do texto e interpretação, quem é que dá gramática para vocês? Patrícia. A Paty, ela já fez esse exercício com vocês, com certeza, né? Letra B. Exatamente. Seria fêmea e macho, né? Aranha fêmea e aranha macho. Então, a alternativa correta seria a letra B, que deveria ser assim. Mas ele achou muito formal, provavelmente, né, fazer esse tipo de construção no texto dele. Imagina ele colocar aqui, a aranha fêmea, a teia, diz ao aranha macho, não ia fazer sentido, ia ficar muito feio no texto dele, na teia, ia perder a parte literária do texto dele. Então, ele resolveu brincar com as palavras. E ele, como escritor, pode fazer isso. Você, como aluno, num texto de vestibular, não pode fazer isso, tá? Só isso que eu queria, por isso que eu fiz, né? Esse daqui também é uma de gramática, né? Que é de prefixo e sufixo, tá? Então, vamos deixar isso para a Patrícia também. A não sei que vocês queiram ver, mas a gente não precisa. Vamos ver se tem mais algum. Aqui fala da epígrafe. Aqui fala do humor, que é a interpretação de texto, né? Que é um pouquinho de redação e um pouquinho de gramática. É possível afirmar, né, que é a número 4, é possível afirmar que na epígrafe do texto 1, o aspecto de humor gerado se dá pelo quê? Pela retomada de uma imagem comum, tal qual a imagem da aranha em uma teia, o que por si só carrega um aspecto cômico, haja vista a função da teia como fonte de alimento. Letra B, pelo mecanismo de deslocamento lógico da epígrafe como restante do texto, que precede, né, que vem antes, na medida em que destou do ponto de vista temático e estrutural, não apresentando aspecto em comum que promovem o tom humorístico, não sei se seria, pelo jogo de repetição de palavras, que por si só garante o veio cômico, promovendo o riso fácil, uma vez que tal recurso sempre promove tal efeito. Cuidado quando vier essa palavrinha aqui,
né? Nem sempre. Pelo uso lúdico da linguagem simultaneamente em 3 momentos. A brincadeira com a formação do masculino de aranha, a imagem de uma aranha ateia, que daí faz o jogo, né, que joga com a formação da palavra, e a ambiguidade do amor por um fio. Fio da aranha, fio da teia, né? Que no caso pode ser lido tanto como uso denotativo quanto conotativo. E aí eu vou colocar também o significado, né, de denotativo e conotativo para a gente lembrar. Pelo uso literal dos termos que, dado o texto que precede, fortalece o aspecto denotativo em detrimento do conotativo. E aí, eu não sei se a Patrícia já fez isso com vocês, Letra porque D. também é bem gramática, né? Oi? Letra D. Isso. Deixa eu aumentar meu volume aqui. É a letra D. Então, é pelo uso lúdico da linguagem, né? O masculino de aranha, e ateia, e teia, e amor por um fio. Então, isso faz com que o humor, né? A graça do texto, não é para te fazer cair na gargalhada, mas que essa brincadeira com as palavras seja interessante. Então, preste atenção nisso. E aí já vem literatura. E aí já vem inglês. E depois espanhol, e aí já matemática. E só. Eu não vejo dificuldade nessa prova para vocês. Vou ser muito sincera. Claro que essa daqui foi a primeira, tá? Então ela foi bem simples, a gente achou ela bem simples. Na verdade, tinha, assim, de redação mesmo, tinha uma questão que era aquela dos gêneros, né? Então foi muito, muito, muito simples. Então, a gente vai abrir agora, deixa eu interromper esse compartilhamento, e eu vou abrir agora para a gente ver esses gêneros que eles usaram. E aí, depois, eu volto nas provas para a gente ver o restante. Deixa eu só abrir aqui, um minutinho. Só um pouquinho. Então, olha só. O primeiro texto que eles fazem referência nessa prova é o artigo de opinião, né? Deixa eu... Isso, só diminuir aqui. O que é o artigo de opinião? Né? Eu não lembro se a gente já trabalhou assim especificamente o artigo de opinião. Mas o que eu quero que vocês saibam? Você não precisa escrever o artigo de opinião, você não vai precisar ir a fundo nesse gênero, por quê? Porque você vai precisar apenas identificar como foi feito ali. Né? Ele deu uma fábula e aí ele perguntou: que gênero é esse? E você identificou que era uma fábula porque tinha animais falando com características de humano. Então, a gente vai falar dos gêneros e eu quero que você saiba identificar esse gênero. Então, vamos lá. O artigo de opinião é um gênero claramente argumentativo, tá? Que tem por objetivo expressar o ponto de vista do autor que o assina. Então, olha só, isso aqui é muito importante. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Tá? É um texto que ele vai assinado, mas ele é argumentativo. Então você vai ver título e você vai ver uma assinatura. Ele não é uma carta, mas ele tem assinatura. Geralmente publicado em jornal, revista, internet. Então, quando você tem que identificar um gênero, você vai olhar de onde ele vem. Você vai ver a publicação embaixo. Você vai ver, ele está lá, jornal O Progresso, jornal O Globo, jornal Folha de São Paulo. Então, você vai ver a fonte daquele texto, se você tem que identificar aquele texto, tá? Então, para quem está anotando aí, para quem está fazendo alguma observação, você coloca lá, artigo de opinião, ver a fonte, tá? E ele sempre tem uma assinatura. Por quê? Porque o artigo de opinião, ele é polêmico.
pessoa que escreve, será que tem alguém querendo entrar? Não. A pessoa que escreve, ela vai ter que assumir aquilo que ela escreveu. E geralmente olha só o que ele fala: discursa sobre alguma questão relevante em termos sociais, políticos e culturais. Então, ele vai falar sobre aquilo que muitas vezes vai contra o que a maioria está pensando. Então, se você lê um texto que tem uma questão polêmica, que a pessoa se posiciona de forma polêmica, esse texto tem que estar assinado, porque o jornal não vai assumir aquela posição. É o articulista, é o cara que assina que vai assumir. Geralmente, esses articulistas, eles recebem processo. O Lula, na época do governo dele, ele cansou de processar caras que escreviam artigo de opinião. Cansou de processar, tá? Porque falavam mal dele, ele ficava bravo e processava. Eu acho que o atual governo também faz isso, mas não tenho ainda certeza. Então, olha só. O caráter argumentativo do artigo de opinião é evidenciado pelas justificativas de posições arroladas pelo autor para convencer os leitores da validade da análise que faz. E o artigo de opinião, diferente da dissertação, ele pode usar a primeira pessoa. Então, ele vai estar lá, creio que, acredito, acreditamos, pode ser primeira ou terceira pessoa, tá? Não precisa de intervenção, nada disso, é um texto de opinião. Então, você tem que saber identificar. Se eles colocaram ali como uma possibilidade, da próxima prova pode aparecer como a resposta. Aqui é um exemplo, tá? De um artigo de opinião. Então, olha só o que eu falei para vocês. Aqui o título. E o artigo de opinião sempre tem um título. E o título você já vai perceber o assunto. Violência, muito além do desemprego. Então, vai falar desemprego como fonte da violência, tá? E aí vem o nome da pessoa. Ou pseudônimo, ou o que ela quer que você ache que foi que escreveu. Um texto longo, tá? Pode ver que ele não tem uma estrutura como a dissertação, porque tem aqui um parágrafo imenso, mas ele tem bons argumentos para defender o ponto de vista dele. A gente não vai ler, a gente não precisa ler. Mas na hora que você lê na prova eu quero que você leia tudo, tá? Olha só a conclusão. Nada de proposta, nada. Termina com uma pergunta, ó. Com perguntas. Soluções? Existem. Vontade e empenho político? Talvez. Ele deixa o leitor pensando em tudo aquilo que ele falou. Ele termina de uma forma totalmente diferente. Então, presta muita atenção. O artigo de opinião é a opinião dele e ele quer que você acredite nessa opinião dele. Ele vai fazer de tudo para te convencer. Certo? Então, alguma dúvida em relação ao artigo de opinião, que é o primeiro que aparece lá como alternativa? Para você identificar, não é para você escrever, isso aqui é só para você saber identificar, porque nessa prova você tem que saber identificar, você não vai precisar escrever. Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu ver vocês. Ver vocês não, né? Ver essa tela preta. Alguém tem alguma dúvida sobre esse gênero? Não? Podemos seguir? Então, vou continuar. Vou compartilhar de novo para a gente poder continuar. O segundo gênero que apareceu lá, que eles falaram, foi sobre definição de dicionário. Aqui é engraçado. Eles colocarem aqui. Eu achei até maldade eles colocarem aqui. Mas, enfim, eles não vão pedir para vocês escreverem, né? Definição de dicionário era óbvio que não estava ali, né? Que não tinha ali. Você via uma história com animais e depois você via um outro texto que obviamente não era uma definição de dicionário. Um vocabulário super rebuscado do cara, né? Um francês, mas não era uma definição de dicionário. Primeira vez que caiu definição de dicionário, se não me engano, foi em 2010, 2011, caiu no vestibular da Unicamp. Nunca ninguém tinha cobrado definição de dicionário. Qual é o nome da palavra e do significado dela no dicionário? Quem lembra? Alguém lembra?
alguém chegando. Alguém lembra? Ninguém lembra? Ninguém sabe? Deixa eu passar aqui. É importante. Olha só. A definição de dicionário tem um nome, que é esse aqui. Eles podem usar definição de dicionário e eles podem usar também verbete. Tá? Então, quando você pega um dicionário, o meu tá lá no armário, não vou pegar agora. Mas quando você pega o dicionário, aquela palavra e o significado dela, a definição dela, chama verbete. E caiu o verbete na Unicamp e foi um susto, porque nunca ninguém tinha estudado verbete. Ninguém nunca tinha escrito. Só quem escreve é a Lia Luft, o Roais, esse povo que escreve dicionário. Né? Então foi muito complicado, foi muito tenso. E o que é um verbete? O que é uma definição de dicionário? Em lexicografia, né, que é a escrita e o significado da palavra, cada entrada de dicionário, enciclopédia, glossário e etc., constitui um verbete. Então, cada palavrinha daquela. Cada verbete se caracteriza pelo conjunto das acepções, das definições, exemplos e outras informações específicas. Lá tem a classificação gramatical, às vezes tem separação silábica, né? Predomina a linguagem referencial das definições, feita de maneira objetiva, com correferências a vários campos do conhecimento, as chamadas rubricas. Então, você tem lá várias informações sobre aquela palavra. Tudo que o dicionário quiser colocar, ele pode colocar ali. Ele pode colocar o plural, ele pode colocar o feminino, ele pode colocar a classificação gramatical, separação silábica e o significado da palavra. Pode colocar se é um verbo, pode colocar a conjugação daquele verbo, enfim, o que ele quiser, tá? E isso não é fácil fazer. Não é fácil. Na Unicamp, quando caiu, era 2010, se não me engano, isso há 10 anos atrás, a primeira vez que caiu tecnologia em nuvem. Era para o candidato escrever o significado e exemplificar tecnologia em nuvem. Era novidade na época, não era fácil para o candidato exemplificar. Então, a gente estava aprendendo o que era tecnologia em nuvem e a gente tinha que escrever o que era e exemplificar. No máximo 8 linhas. Não foi fácil. Tá? Um significado, né? Palavra ou entrada de dicionário. Cada uma das palavras listadas no dicionário, enciclopédia ou glossário. Conjunto de significações e explicações referentes a essas palavras. E um exemplo. Começo, né? Aqui é onde você vê a parte da palavra que é mais forte, que você põe o acento na fala, quando está entre parênteses, não que tenha o acento, mas é a fonética, começo, derivado de começar, do verbo, né? Substantivo masculino, o primeiro momento da existência ou da execução de uma coisa. Princípio, origem. Plural, começo, né? Acho que não é plural. Senão seria começos. Começo, do verbo começar. Referência, né? Aqui tem o plural. Começos. O plural veio aqui. Começos. Então, tem significados, tem dicionário que vem no começo do dicionário com o significado dessas abreviações. Aqui eu acho que é o plural, sim, só que ele colocou o plural aqui. E vem com os significados dessas abreviações. Se você quer saber o significado de CF, por exemplo, você vai lá no comecinho do dicionário que tem todos os significados. É isso. Isso é um verbete, tá? E fica claro, se aparecer um verbete lá na sua prova, você vai saber identificar. Mesmo sem essa aula, você saberia, é óbvio, né?
mas tudo bem, a gente tem que mostrar. E aí vem o poema lírico, que é a terceira opção lá naquela alternativa. A gente vai falar, né, do gênero lírico. Nasce durante a Idade Média, lá muito tempo atrás, e é um tipo de produção intimamente ligada à música, que é lírica, né? O adjetivo lírico está vinculado à lira, que é aquele instrumento musical, utilizado pelos gregos no acompanhamento dos cantos. Ao final do período medieval, os poemas cantados começaram a perder espaço para o texto escrito, e os poetas se dedicam ao trabalho formal de suas obras, que passam a ter divisões em estrofes, a metrificação dos versos pelas sílabas poéticas e as rimas. Nessa transição de evolução do gênero, os textos passam a ser nomeados como poema lírico ou poesia lírica. Pode-se dizer que a poesia é a independência literária com relação aos instrumentos musicais, porque são as próprias palavras, com suas nuances e repetições, que garantem o ritmo e a musicalidade do texto. Então, o poema lírico é isso, é um poema que ele mesmo tem o ritmo por meio das palavras, e não é moderno, é antigo, tá? Então, para você identificar, é isso. A produção lírica é centrada no eu, e a sua matéria-prima são as experiências individuais e subjetivas do artista, sendo temáticas recorrentes a dor, o sofrimento, a angústia, a alegria, felicidade, tudo que possa expressar emoção e sentimento, sempre a dor do ser humano. É utilizada pelos poetas. Como o lirismo não pretende ser um diário da rotina do escritor, mas tratar dos seus sentimentos, das suas emoções, surge o conceito do eu lírico. É daí que vem o eu lírico, que representa uma espécie de voz que ecoa das impressões e sensações escritas pelo poeta. Então, você tem aqui a poesia, a base, né, da poesia, o início de toda a história da poesia. E um exemplo de um poema lírico. Você vai identificar pelo vocabulário, você vai identificar pelo assunto, né? Você vai identificar pela forma como ele aparece. Anjo no nome, angélica na cara. Isso é ser flor e anjo juntamente. Ser angélica e flor e anjo florente. Em quem, senão em vós, se uniformara? Quem veria uma flor que a não cortara? De verde pé de rama florescente. E quem um anjo vira tão luzente, que por seu Deus o não idolatrara? Se, pois, como anjo sois dos meus altares, fordes o meu custódio e a minha guarda, livrara eu de diabólicos azares. Mas vejo que por bela e por galharda, posto que os anjos nunca dão pesares, sois anjo que me tenta e não me guarda. Então ele está falando do amor, do anjo, né, da vida dele, do amor dele, que tenta ele e não guarda, que deveria guardar, porque o anjo é para guardar e não tentar, né? Mas é um anjo tentação. Então tá aí, né? É um soneto, ó, 4-4-3-3, né? Um soneto, em forma de soneto. A mesma Dona Ângela. Então, esse é o amor, a Dona Ângela. E aí vem a fábula, que a gente já conversou. É uma narrativa curta, geralmente mais curta do que do Mia Couto, tá? O Mia Couto escreveu um texto até compridinho, porque ele é um escritor moderno, mas geralmente é bem curtinha. Personagens são animais com comportamentos humanos, como a gente já disse. Pode ser oral ou escrita, óbvio que numa prova você vai encontrar escrita. Crítica a comportamentos, valores ou grupos sociais, sempre, sempre, sempre. Então, ali você vê de cara, né, que a família tem um problema com a filha, né? A família de Aranhas tem um problema com a filha, e isso é muito comum hoje na sociedade, um pai e uma mãe com problema com a filha que não decide, que não obedece, então, comum. Presença de uma lição de moral que pode ser implícita ou explícita. Então tá aí,
lá no texto do Mia tem essa lição de moral, né, mostrando que a arte é desprezada, foi desprezada, né, e ainda está sendo desprezada. Ele queria chamar atenção para isso, que o ser humano pode ser capaz até de desprezar e destruir os artistas, o que é triste, né? E ele deixa essa moral implícita, ele não faz explícito, mas antigamente colocava no finalzinho das fábulas, moral, 2 pontos, e escrevia moral. Né? Quando vocês eram crianças, eu tinha texto de fábula, livro de fábula. Ai, eu acho que eu tenho um aqui, peraí, deixa eu ver. Ai, não, não é. Achei que era um de fábula. Não, não é. Achei que era um de fábula que eu tinha aqui, mas não é. Eu tinha um de fábula grandão, assim. Acho que eu devo ter dado para alguma criança. Esse aqui é uma fábula do Milor Fernandes, baseado numa fábula antiga, né? A Raposa e as Uvas. Vocês devem conhecer. Diferente do Mia Couto, né? Que é moderno. O Milor pegou uma fábula antiga e fez uma releitura. Né? Vocês vão identificar rapidamente como foi fácil identificar aquela, né? E é curta. De repente, a raposa esfomeada e gulosa. Deixa eu ver, dá tempo de ler, dá. Fome de 4 dias e gula de todos os tempos, saiu do areal do deserto e caiu na sombra deliciosa do parreiral, que descia por um precipício a perder de vista. Olhou e viu, além de tudo, à altura de um salto, cachos de uvas maravilhosos, uvas grandes, tentadoras. Armou o salto, retesou o corpo, saltou. O focinho passou um palmo das uvas. Caiu, tentou de novo, não conseguiu. Descansou, encolheu mais o corpo, deu tudo que tinha. Não conseguiu nem roçar as uvas gordas e redondas. Desistiu dizendo, entre dentes com raiva: também não tem importância, estão muito verdes. E foi descendo com cuidado quando viu à sua frente uma pedra enorme. Com esforço, empurrou a pedra até o local em que estavam os cachos de uva. Trepou na pedra, perigosamente, pois o terreno era irregular e havia o risco de despencar. Esticou a pata e conseguiu. Com avidez, colocou na boca quase o cacho inteiro e cuspiu. Realmente, as uvas estavam muito verdes. Moral: a frustração é uma forma de julgamento como qualquer outra. Então, tá aí a moral que ele colocou na fábula dele. Já caiu fábula no vestibular, e aqui é fácil identificar porque está escrito moral ali embaixo, né? Você vê a história de animais e uma moral destacada, é muito fácil. Já caiu fábula aqui no vestibular da UFGD, o vestibular da Grande Dourados, aqui de Dourados, nosso vizinho. Tinha que escrever uma fábula. A história era a seguinte: você tinha que criar uma fábula para um avô que estava morrendo e queria deixar os ensinamentos de vida dele para o neto. Essa era a história. E você tinha que escolher um animal para ser o avô e um animal para ser o neto. Claro que tinha que ser da mesma espécie, né? Então você tinha que escolher o animal para contar a história e tinha que pôr uma moral. E era essa a proposta. Mas aí tinha que escrever o texto, então tinha que treinar, não tinha só que identificar. Então, para vocês é mais fácil, é só identificar. Gente, alguma dúvida? Até fábula? Para quem entrou depois, acho que entraram mais 2 aí, né? Sejam bem-vindos. Alguns andaram caindo e voltando, né? Internet. Beleza, então vamos continuar. Tem mais uma aí que era dessa questão, né? Que é a epopeia. Então vamos ver. Epopeia. Epopeia. O que é uma epopeia? É uma poesia épica, ou ainda um poema épico. É uma das mais remotas manifestações artísticas do homem, é uma das mais antigas. Era o gênero, não tem esse acento aqui não, tá? Comi. Mais elevado que os antigos cultivavam. Daí constituir a aspiração máxima do poeta clássico renascentista.
é uma das formas mais antigas de expressão artística, tá? As epopeias da antiguidade, uma das mais famosas é a Ilíada, de Homero, do século 8 antes de Cristo, então isso é muito, muito, muito antigo, mas é muito, muito, muito famoso. É a narração das aventuras de Aquiles, o mais famoso dos heróis gregos durante o último ano da Guerra de Troia. Então, eles falavam desses heróis, das aventuras desses heróis e tudo que eles viviam, né? E geralmente centralizava em um herói e as aventuras dele. Aqui é um trechinho de uma epopeia. Triste destino Zeus grande nos deu, para que nos celebrem nas grandes porvindouras, né? Mais ou menos isso, do que há por vir. Os cantos excelsos dos Watts, mas de início cumpre-me declarar que não me proponho a fazer um estudo sobre a poesia de Homero, rastreando-lhes as características. Isso aqui ele lia só o trechinho e aí o comentário, né? De quem estava analisando. E aí ele continua falando da Odisseia e tudo mais. Eu só queria que vocês vissem esse trechinho aqui, ó. Que é o trechinho do que ele fala. Então, o que eu quero que vocês percebam é que quando falar dessa época antiga, de outras, de aventuras de heróis gregos, romanos, dessas épocas, serão as epopeias, tá? Para identificar. Diferente de todas as outras construções. Então, não tem dificuldade para você ver. E aí ele usou, e eu acho que isso é gramática, mas eu acho que não tem problema a gente ver. O sentido denotativo e o sentido conotativo. Isso apareceu várias vezes lá em várias questões. Para quem não sabe, né, eu acho que vale a pena, porque depois você às vezes pode perder uma questão por não saber o significado dessas palavras, por não saber usar essas palavras. Então, o sentido denotativo é o sentido literal, disse do sentido próprio de uma palavra, daquele que se refere diretamente à coisa em que a denotação ou a esta se refere. Então, olha só, para você não esquecer, denotativo é o significado do dicionário. Denotativo começa com D de dicionário. Então, você sabe que é o sentido literal, é o significado real, tá? E o sentido conotativo é o sentido figurado, é o não literal. Alteração ou ampliação do sentido de uma palavra, para além do seu sentido literal. Então, quando eu digo assim, nossa, eu estou morrendo de fome, não quer dizer que eu estou morrendo, é o sentido conotativo. Agora, quando eu uso no sentido denotativo a palavra morrendo, né? Ah, eu conheço alguém que está morrendo de Covid, aí eu estou usando no sentido denotativo, no sentido literal, do dicionário. De dicionário. Então, lembra disso, faz essa associação que você não confunde mais. Tá? Aí é real. Então, cuidado com esse significado. Lá naquela questão que a gente viu da prova, ele trabalhou muito isso. Ah, isso é denotativo, isso é conotativo. Denotativo, conotativo. Eu falei, olha, se o aluno não sabe o que é denotativo e o que é conotativo, ele perde a questão. Então, você tem que saber o que é denotativo e o que é conotativo. Aí eu resolvi falar. Se a Paty já tinha falado, ótimo. Ela não vai ficar brava se eu falei também, tá bom? Muito bem. E até aqui era aquela primeira prova de 2017. Alguma dúvida dessa primeira prova? Me falem. Quem chegou depois? A gente viu o edital do passe, a gente viu a primeira prova do passe e tudo que caiu naquela primeira prova e os conceitos daquilo que caiu lá e porventura possa cair para vocês também.
Alguém tem alguma pergunta? Quer fazer um comentário? Não? Podemos seguir? Então, vamos para a segunda prova. Prova de 2018. Eu vou compartilhar com vocês. Deixa eu só abrir ela aqui. Deixa eu ver se é essa. Não. De baixo. Muito bem. Essa daqui é de 2018 mesmo, tá? Por quê? Olha a data. 16/12 de 2018. Então, a turma que estava no segundo ano, que tinha concluído o primeiro ano em 2017, em março, fez aquela prova que vocês viram, e em dezembro, eles fizeram esta prova aqui, que é referente, né? Não, mentira. Eles fizeram em dezembro a do segundo ano. E a turma do primeiro, em dezembro, fez essa aqui, dia 16/12. Certo? A turma do primeiro fez essa. Aquela turma que tinha terminado fez aquela em março e no final do ano fez a do segundo ano. Eles estavam no começo do segundo. Então, olha só. E esta prova? Deixa eu ver aqui quais são as questões de 2018. Só são 3 questões que caíram nessa prova. Já foi bem menos. Essa foi a que menos teve questões de redação. Questão 8, 9 e 10. Essa começa com inglês, muda um pouquinho, né? Ó, inglês. Não, começa com espanhol, aí depois vai para o inglês. Ó. O que está acontecendo aqui? Aí vai para o inglês, e aí começa linguagens. Aí começa com literatura, ó, trovadorismo. Aí a 8, poema, estrutura de poema, o eu lírico, que a gente acabou de falar. Aí, 8, 9 e 10. Essa daqui são é o texto para as questões de redação, tá? Considere o texto a seguir para responder as questões 8, 9 e 10. Álvaro me adiciona. Então, vamos lá. Nós temos que ler. Não adianta, porque para responder, a gente tem que ler, tá? Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. Espanta que Álvaro de Campos tenha dito isso antes do advento das redes sociais. O heterônimo parece estar falando da minha timeline. Arre, estou farto de semideuses. Onde é que há gente no mundo? Todo post é autoelogioso. Não se deixe enganar. Talvez você pense o contrário. Meu Facebook só tem gente reclamando da vida. Olhe de novo. Por trás de cada reclamação, de cada protesto, de cada autocrítica, perceba, camufladinha, a vontade de parecer melhor que o resto do mundo. Aí vem uma palavra, né? Humbly brag. É uma palavra que faz falta em português, composta pela junção das palavras humble, humilde, e brag, gabar-se. Não sei se é assim que fala. Seria algo como a gabação modesta, em vez de simplesmente gabar-se. Ganhei um prêmio de melhor ator no Festival de Gramado. Você diz, o Festival de Gramado está muito decadente. Para vocês terem uma ideia, me deram um prêmio de melhor ator. Ou então, pessoal, moro num apartamento mínimo. Por favor, parem de me dar prêmios. Não tenho mais onde guardá-los. Grato. O humble bragging pode tomar muitas formas. Tenho um defeito terrível. Sou perfeccionista. Ou então, tenho uma falha imperdoável. Sou sincero demais. Quero ver alguém falar a verdade. Tenho um defeito, só penso em mim mesmo, o que faz com que eu seja pouquíssimo confiável, além de ter uma higiene deplorável. Não menos sutil é o elogio bumerangue. Você começa falando bem de alguém, alô no meio do elogio alheio.
você encaixa uma menção a si mesmo, disfarçadinha. O Rafa é muito humano, parceiro, sincero. Se não fosse ele, eu nunca teria chegado onde cheguei. E criado o maior canal do YouTube brasileiro. Obrigado, Rafa, obrigado. No elogio bumerangue, tem uma subdivisão especialmente macabra. O elogio bumerangue post-mortem, no qual você aproveita os holofotes gerados pela morte de alguém para chamar atenção para si. Às vezes até atribuindo palavras ao defunto. O Zé era um gênio, ainda por cima muito generoso. Foi a primeira pessoa a perceber o meu talento como ator. Que horror. Um dia me disse, Gregório, você é o melhor ator da sua geração. Obrigado, Zé, obrigado. Atenção, se todo post é vaidoso, toda coluna também. Percebam o uso de palavras em inglês, a citação a Fernando Pessoa. Tudo o que eu mais quero é que vocês me achem o máximo. Então, sou só eu que sou vil e errôneo nessa terra? Não, Álvaro. Me adiciona. Esse texto é do Gregório do Vivier, né? Álvaro me adiciona, da Folha de São Paulo, coluna Gregório do Vivier, publicada em 4 de maio de 2015. Então, das colunas de um jornal da Folha de São Paulo, né? De um jornal. Número 8. O texto revela que o autor busca referências em diversos tipos de texto. Considerando o texto lido, que tipos de gêneros foram citados? Letra A. Poema e artigos de jornais conhecidos nacionalmente. Letra B. Textos literários e textos que circulam nas redes sociais. Letra C. Depoimentos policiais e textos literários. Letra D. Postagens de redes sociais e versículos bíblicos. Letra E. Poemas da literatura clássica inglesa e trechos de uma peça teatral. Qual é a alternativa correta? Letra B. Isso. Gente, não tem mistério, né? É muito simples. Mesmo que você não identifique, você vai por eliminação, né? Poema, a gente viu que não tem. Você já elimina, porque artigos de jornais conhecidos até pode ter aparecido lá e você não precisa nem ler o texto de novo. Não teve depoimento de policial, não tinha versículo bíblico e não tinha peça teatral. Então você vai por eliminação. Textos literários e textos que circulam nas redes sociais. Ele falou o tempo todo de textos que circulam nas redes sociais e não tem nenhuma outra alternativa com textos que circulam nas redes sociais. Então você bate o olho e já vê que é a alternativa B. Não tem outra alternativa. E a gente vai ver todos esses textos, tá? Porque pode cair em outra prova. 9. Levando em consideração seus conhecimentos sobre gêneros literários e textuais e sua leitura do texto, é correto afirmar que Álvaro me adiciona é o quê? Um poema, um artigo científico, uma dissertação, uma crônica ou uma epopeia? Agora você pode, né? Uma crônica. Exatamente. Até mesmo sem saber muito sobre crônica, você vai nela. Por quê? Não é um poema pela estrutura. Não tem nada de científico pelo vocabulário. Também não tem nada de dissertação pelo vocabulário, porque você identifica, você já faz. Não é uma epopeia, que a gente acabou de ver o que é uma epopeia. Então, letra D, uma crônica. E a última, né, a 10, a palavra humble bragging não pertence à língua portuguesa e foi utilizada pelo autor, pois, segundo ele, não há uma palavra na língua portuguesa que consiga traduzir o conceito que ele deseja expressar ao utilizar esse estrangeirismo. Qual é a intenção do autor ao empregar a palavra? Letra A. Descrever as pessoas que utilizam falsa modéstia ao postarem mensagens nas redes sociais. Letra B. Provar que a língua portuguesa é limitada em seu vocabulário e que a língua inglesa oferece muito mais oportunidades ao escritor. Letra C. Comparar a palavra ao que, em língua portuguesa, é chamado de elogio bumerangue, pois os dois têm o mesmo sentido, pessoas viciadas em postar intimidades nas redes sociais. Letra D.
Fazer uma crítica ao uso excessivo das redes sociais, o que pode prejudicar a autoestima das pessoas. Letra E. Explicar a interferência nas redes sociais, na formação de personalidades de fama instantânea. O que você acha? É a letra A. Tem que tomar muito cuidado com esse tipo de questão, para você não colocar coisas no texto que não existem, né? Por exemplo, o que pode prejudicar a autoestima das pessoas. Ele não quer, não, né, não tem nada a ver com o que ele estava falando ali. Então, cuidado, tá? Formação da personalidade, de forma instantânea, ele queria dizer, mas não tinha nada a ver com essa palavra. Então, cuidado. Simplesmente ele está perguntando qual é a intenção do autor em empregar a palavra. E é muito claro lá, é descrever as pessoas que utilizam falsa modéstia ao postarem mensagens nas redes sociais. Então, quando ele usa aqui, ó, é uma palavra que falta em português, composta pela junção das palavras, seria algo como gabação modesta. Falsa modéstia. Gabação modéstia. Modesta. Tá? Então, falta em português. Não quer dizer que a língua portuguesa é limitada. E nem quer dizer que a língua inglesa oferece mais oportunidades ao escrito. Nada disso. Só falta. Tá? Então, cuidado também com a sua interpretação. Esse é a sua análise do que ele escreveu ali. Não, tem nada a ver. Tá? É a letra A. Muito bem. São esses três aí que eles cobraram nesse ano. 8, 9 e 10. Aí depois já vem figura de linguagem, né, que com certeza a Pro vai falar com vocês, eu já falou. Classes gramaticais, fonemas, muito legal. E aí já vem matemática. Um pouquinho de literatura, né? Só um pouquinho. Essa prova também não estava difícil. E é só. Muito bem. E o que a gente vai ver? A gente vai ver todos esses gêneros que eles colocaram aqui, tá? Vamos voltar lá para os nossos slides. Cadê meus slides? Aqui. Então, vamos lá. O que a gente vai ver agora, poema. Qual a estrutura do poema? Então, vamos lá. Peguei uma imagem bonitinha aqui, né? Do jeito que algumas meninas aí escrevem. O poema contém versos, estrofes. Vocês vão bater o olho e vão ver. Vocês só tem que identificar. Então, vocês não precisam aprender a escrever. Eu não vou colocar nada além do que vocês precisam nessas aulas, tá? Verso, estrofe, rima, métrica, né? O que é verso branco e verso livre? É verso com rima, sem métrica, sem rima. Então, você vai identificar pela estrutura. Um poema é identificável pela estrutura. Você tem outro tipo de poema, por exemplo, que é esse que eu vou mostrar para vocês aqui, que é um poema visual, que ele é todo desenhado, com as palavras. Pode ser que apareça um poema assim na prova de vocês. Né? Para o primeiro ano, eles podem colocar uma coisa mais divertida. Olha que legal esse. Eu tirei o nome de quem fez esse. Mas eu devia ter deixado, eu vou procurar. Era um homem bem vestido, foi beber no botequim. Bebeu muito, bebeu tanto que saiu de lá assim. As casas passavam em volta, numa procissão sem fim. As coisas todas rodando, assim, 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 assim. Então, esse poema visual, ele pode aparecer numa prova, né? E é um poema, não deixa de ser poema. E eles podem colocar isso e querer confundir vocês, perguntando se é um poema, se não é, se é um outro gênero, se é uma brincadeira, o que pode ser, tá? Então, cuidado com essa estrutura, porque pode aparecer um poema assim. E esse aqui, que é do Tom Jobim, né, que é um poema
que vira música, que ele faz poema, fazia música e fazia de tudo. Assim como o oceano só é belo com o luar, assim como a canção só tem razão se cantar. Assim como uma nuvem só acontece se chover, assim como o poeta só é grande se sofrer. Assim como viver sem ter amor não é viver. Não há você sem mim e eu não existo sem você. Então ele faz o poema, ele usou algumas rimas, né? Ele faz a repetição das palavras para fazer a métrica, e aí fica tudo muito bonitinho, tá? Fácil de identificar, não tem mistério. Se aparece um texto desse, eles pedem para você identificar se é um poema, se é uma crônica, se é um artigo, é óbvio que você vai saber identificar, não tem, né? E aí, o outro que eles falaram, artigo de jornais, texto jornalístico. E isso tem vários, né? Artigos de jornais, é amplo. Como que você vai identificar um artigo de jornal? Basicamente, textos jornalísticos são todos os vinculados em jornais, sites e revistas, além de programas de notícia, televisão, rádio, tudo isso é jornal, pode ser falado ou escrito. A característica em comum presente em todos os tipos de textos jornalísticos é o objetivo comum de informar o leitor. Então, presta atenção. Esses textos, eles vão informar, na maioria das vezes, o ouvinte sobre algum acontecimento ou fato. E existem aqueles que têm um outro objetivo. Existem diferentes tipos de texto jornalístico, cada um com características e estilos próprios. A notícia, a reportagem, que vai informar aquilo que está acontecendo, o editorial, as crônicas e os artigos que vão analisar aquilo que aconteceu. São textos atuais, mas que vão fazer análise, vão dar o ponto de vista, né, sobre aquele acontecimento. Tudo isso é de jornal, escrito ou falado. Então, você tem estes textos. O editorial, acho que não caiu para vocês, o editorial caiu no segundo ano, está caindo no segundo ano, mas é um texto de jornal, tá? Aí tem a notícia, tem o artigo, né? Artigo de opinião. São textos jornalísticos. Como que você vai identificar? Você vai identificar pela fonte, como a gente fez com aquele outro texto. Você vai lá ler de onde veio aquele texto. Ah, da Folha de São Paulo. Quem escreveu? Eu sei de onde veio aquele texto. E eu sei, às vezes o editorial vem escrito editorial da Folha de São Paulo. Então é muito fácil para você identificar. Artigo do jornal O Globo. Vem lá no rodapé. Então, se você sabe fazer essa leitura, porque tem gente que despreza a fonte do texto, e aí não identifica. E aí já era. Né? Então, cuidado. Identifique a fonte do seu texto e você vai saber rapidamente se ele é um texto jornalístico. A notícia, que é um texto jornalístico mais comum, né? Esse aqui é o lead, que é o primeiro parágrafo da notícia publicada no G1. Um avião da Aeroméxico, modelo Embraer 190, sofreu um acidente nesta terça-feira 31 nas mediações do Aeroporto Internacional Guadalupe Victoria, em Durango, no norte do México. De acordo com a companhia aérea, o acidente ocorreu por volta das 18h09 no horário de Brasília. Então, é óbvio que se você pega um trecho como esse, você identifica como uma notícia, né, pela fonte e pela estrutura. Rapidamente você identifica. Certo? O próximo, texto literário. Alguma dúvida, gente? Me para se eu estiver indo rápido. Mais uma dá, né? Aí a gente para a próxima aula. Só mais esse, tá? Texto literário. Um texto literário é uma construção textual de acordo com as normas da literatura, com objetivos e características próprias, com linguagem elaborada de forma a causar emoções no leitor. Alguns exemplos de textos literários são peças, romances, crônicas, contos, fábulas, poemas. A crônica, ela entra tanto no jornalístico quanto no literário, ela está entre os dois.
Ultimamente, os jornalistas têm desprezado a crônica, tá? E colocado ela mais no literário. Uma das características distintas dos textos literários, o tom S, é a sua função poética, onde é possível constatar ritmo e musicalidade, organização específica das palavras e um elevado nível de criatividade. Então, a literatura é criativa, né? Ela tem ritmo, ela tem um vocabulário específico, ela tem uma preparação diferente do jornal. Ele é feito para ser lido todo dia, toda hora, um texto rápido. O literário não, para fazer um livro, um romance, a pessoa passa um ano escrevendo. É totalmente diferente. Uma música, né? Então aqui você tem um exemplo. Isso é um texto literário. Asa Branca, de Luiz Gonzaga. Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei, ai meu Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Que braseiro, que fornalha, nenhum pé de plantação. Por falta d'água perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Vocês conhecem essa música, né? Não vou cantar. E esse aqui fica para a próxima aula. Textos que circulam nas redes sociais, tá? A gente vai deixar esse aqui para a próxima aula. Certo? Eu vou encerrar para a gente continuar, vou marcar aqui. Semana que vem a gente termina, vê a última prova, termina essa prova e vê a última prova, que foi a de 2019, que também tem algumas questões, tem 4 questões, e mais alguns gêneros textuais. Beleza, gente? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Nada? Nada, nada? Tudo certo? Tudo certo. Então, tá bom. Então, eu vou fazer a chamada. Nossa, eu estava esquecendo já. Me esganam se eu vou falando os nomes de quem eu for marcando, e aí vocês podem, se puder abrir a câmera e dar um tchauzinho, só abrir, dar um tchauzinho e já vai com Deus. Tomar um café da manhã, que está na hora, né? Hoje é dia 7. 7/12. E do A, cadê a turma? Esse não. Isabela Risuto. Tô aqui, prof. Isso. Quando eu for falando o nome, pode aparecer, dá um tchauzinho e pode sair, tá? Amanda Andreotti. Tchau, prof. Tchau. Eu tô sem câmera. Tá bom. Bruna Brandt. Tchau, prof. Obrigada. Tchau, boa semana. Bruno de Godoy. Fernando Biller. Giovanni. Tô aqui, prof. Boa semana, Giovanni. Gustavo. Tchau, professora. Boa semana. Boa semana. Isabela Vecchi. Que pro, tchau. Tchau, boa semana. Luiz Rodolfo. Murilo Queiroz. Oi, tô aqui, professora. Boa semana, Murilo. Você também. João Vitor Maia. Pedro Maia. Boa semana, pessoal.
Alguém tem mais alguma dúvida?